So they say, dance for me, dance for me, dance for me, Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é sobre um assunto muito legal, muito importante pra mim, porque foi o meu primeiro estágio e a primeira cirurgia que eu assisti. Então eu espero realmente que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever no canal para fazer com que os vídeos cheguem para mais pessoas, né? E que vocês também sejam notificados todo dia que tiver vídeo novo. E também curta o vídeo e deixe algum comentário aí sobre o que você achou do vídeo e sobre outras dicas. Vamos lá então, vou falar um pouquinho para vocês como foi o meu estágio. Eu fiz um estágio lá num dos hospitais aqui de Belo Horizonte sobre reabilitação. Ele era focado nessa área e tinha, vamos colocar assim, que era multidisciplinar, porque lá tinha médicos, cirurgiões, fisioterapeutas, fono, era uma equipe muito bem preparada para reabilitar o paciente. Mas que tipo de paciente que chegava lá nesse hospital? Eram pacientes que tinham danos no sistema nervoso, porque eram pacientes que tinham bexiga urogênica, espinha bífida, paralisia cerebral, que tinham muitas convulsões. Eram pacientes então que realmente tinham alguma lesão nessa área e que precisavam de uma reabilitação. E o hospital era público, mas não era do SUS. Existe uma diferença que eu não vou saber explicar direito aqui pra vocês. Vai muito da questão da verba, que são verbas diferentes. E tipo assim, era muito bem equipado, eu gostei muito. E eu consegui esse estágio graças a uma amiga que me mandou um link para me fazer uma inscrição. E nessa inscrição eu poderia escolher entre 5 áreas. Era pediatria, clínica, ortopedia, neuro e neurofísio. Como eu amo pediatria, eu escolhi logo de cara pediatria. Cada área iam ser escolhidas 2 pessoas para ficar durante uma semana fazendo esse estágio lá no hospital. Era de 8 horas da manhã até às 18. E eu ganhava um certificado depois de ficar essa semana lá com eles. Era tipo assim, foi uma experiência fantástica. Eu assisti minha primeira cirurgia nesse hospital. Eles têm todo um equipamento, toda, como posso falar, dedicação para que fosse assim tudo perfeito. Eu amei. Eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi essa semana, sem dar muito spoiler, vamos colocar assim. Mas pra vocês terem ideia como foi o meu estágio. Eu cheguei lá na segunda-feira de manhã, eu conheci a minha dupla que eu ia ficar na área da pediatria. Lá eles nos dividiam, né? E eu ia pro médico responsável do dia. Pela manhã eu ia assistir algumas chegadas dos pacientes. Então de manhã eu ficava em era um corredor longo, tipo, muito longo, onde tinha várias divisórias e lá chegavam vários pacientes. Então eu ficava em uma dessas divisórias com um médico, uma médica, e ele fazia o exame neurológico do paciente, pegava a anamnese e para saber se aquele paciente estava apto para continuar e para entrar no projeto de reabilitação do hospital, ou se ele ia ali para fazer algum teste genético, porque lá tem a geneticista, ou se não estava na hora dele fazer a reabilitação. Então ali era o princípio. Ali a gente teria ideia para onde o paciente seria encaminhado. E todos os dias de manhã eu fiquei ali, era mais ou menos em média 3 pacientes, 4 pacientes por manhã. Esses pacientes chegavam, contavam, aí chegava a físio e a médica fazia o exame físico, e se tinha alguma dúvida, alguma coisa assim, levavam todos os exames no meio dessa sala, desse corredor. Tinha uma bancada enorme. Então eles analisavam ali junto com o neurologista, ortopedista, a própria geneticista do hospital. Eles faziam uma análise naqueles exames e pediam alguns exames complementares ou não. Uma informação assim que eu consegui captar ali é que todos os pacientes que tinham as convulsões não tratadas, estavam tendo umas crises de convulsões ainda muito efetivas, não poderia fazer o tratamento de reabilitação, porque isso não ia fazer bem para a própria criança.
Então eles tinham todo o processo para explicar à mãe, para fazer a questão de dar o diagnóstico, confirmar algum diagnóstico, mandar fazer algum teste na área de geneticista. Então, tipo assim, eles eram muito bem preparados para essa área. Então eu ficava lá de 8 da manhã até mais ou menos meio-dia, acompanhando como era todo a anamnese e o exame físico. Depois eu ia almoçar, meu almoço era de meio-dia até as 2 horas da tarde, e às 2 horas da tarde eu voltava para enfermaria. Era no segundo andar do hospital, e lá eu acompanhava um outro médico, onde ele fazia rondas, vamos colocar assim, né, de leitos da enfermaria durante toda a tarde. E aí a gente ficava de 2 horas da tarde até 6 horas da tarde acompanhando o médico fazer vários exames físicos nos pacientes que estavam lá e vendo se ele teve melhora, se teve piora, qual que era, porque eles estavam lá. Então eu conversei com várias pessoas que estavam internadas lá, e eu pude conhecer um pouquinho mais de história, porque ele estava ali. A mãe contava que era desde novinho, ele tinha algum problema, tipo na marcha para andar, ou que ele não conseguia controlar a urina. Então a gente tinha esse contato com o paciente, normalmente com a mãe do paciente, para saber um pouco mais da história dele, e o médico vinha nos mostrando algumas questões neurológicas em cima daquele paciente, por meio do exame físico que também era feito lá. A maioria dos pacientes que estavam lá, eles estavam ali para serem examinados durante uma semana, para entender melhor a questão de cada paciente, porque cada paciente tem uma questão única, né? Então eles estavam ali mais para serem observados mesmo, alguns para pré ou pós-cirúrgico, e alguns para fazer alguns exames complementares que eram feitos lá no hospital mesmo. Então eles tinham que ficar internados durante um tempo. Então durante a semana, na parte da tarde, eu fazia esses acompanhamentos junto com o médico, junto com o menino que ficou como minha dupla. Então era tipo assim, era de um aprendizado enorme, porque a gente via o caso e depois o médico ele sentava com a gente, explicava todo o caso, nos dava alguns artigos pra gente ler. Então foi tipo assim, fenomenal. Eu saí de lá sabendo fazer um exame neurológico, assim, muito bem feito, porque eles era a área muito focada deles. Então tipo assim, foi um aprendizado muito grande. E eu fazia o pré e o pós-operatório junto com o médico. Então, eu ia lá, sabia como estava ele, aferia pressão, fazia alguns exames físicos dele para saber como estava a situação dele, tanto psicológica, tanto física. Ele ia para a cirurgia e depois do pós a gente ia lá acompanhar para saber como foi a cirurgia, se está tudo dando certo, quanto de sangue ele está perdendo. Então foi uma experiência assim, fantástica. Principalmente porque um desses pacientes que eu consegui fazer o pré e o pós-operatório junto com o médico responsável, eu assisti a cirurgia dele. Foi uma cirurgia ortopédica e foi uma cirurgia bem longa, foi preciso de alguns equipamentos, foram 2 cirurgiões e foi uma experiência maravilhosa. Lá tem 400 cirúrgicos, se eu não me engano, e eu entendi como que funcionava, como era toda a preparação pro paciente entrar, como era a questão da cirurgia mesmo, questão de anestesia, asepsia, toda a questão, gente, asepsia, tipo assim, foi fenomenal, foi um aprendizado muito grande. E eu acompanhei a cirurgia dele, foi nos membros inferiores esquerdo, e depois disso eu pude acompanhar o pós-cirúrgico dele lá na enfermaria. Então foi tipo assim, foi um aprendizado enorme pra mim. Fiquei muito feliz sobre essa oportunidade que eles deram. É um estágio de férias, durou apenas uma semana, mas foi tipo assim, um aprendizado muito grande. Foi uma semana antes do carnaval, foi aquela semana ali onde já tava no finalzinho das férias, então foi bom também pra mim pegar um pouquinho da rotina que eu teria quando as aulas voltassem. E também para ver como o hospital muda, né, gente? Dessa questão do carnaval. Eles fizeram um mini bloquinho lá, porque para animar mesmo os pacientes, os médicos se fantasiaram. Então foi até um aprendizado também como ser médico, como atuação médica. Foi um aprendizado muito grande para mim. Eu amei tanto a área das anamneses,
do acompanhamento médico, a cirurgia. Foi uma semana fantástica pra mim. E eu aconselho vocês aí que já estão na área médica, já estão fazendo faculdade, a procurar esses estágios. Esse estágio foi não remunerado e não foi dado pela faculdade como alguns obrigatórios. Foi uma procura mesmo que eu tive. E mesmo que se eles não dessem um certificado de horas para colocar no currículo, essa coisa e tal, eu super animaria a fazer. Tanto é que no meio do ano, se tiver de novo, eu vou procurar, porque foi um aprendizado muito grande e não é bem assim que acontece na prática lá na faculdade, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham meio que entendido como funcionou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, deixe seu comentário aí sobre próximos vídeos pra me gravar, pro Jordana, pro Beto também gravar. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito sobre esse estágio e sobre a respeito da cirurgia, eu também posso responder pra vocês aqui nos comentários. Curta o vídeo, porque isso é muito importante. Compartilhe com seus amigos que querem saber um pouquinho mais sobre a atuação médica, como é ficar num hospital movimentado desse jeito. Então, mande para seus amigos e, realmente, gente, se vocês tiverem alguma dúvida do vídeo, pode deixar aqui embaixo que eu vou responder. Como eu consegui o estágio e tudo mais, com mais detalhes. Eu não posso falar tudo aqui no vídeo, senão ia ficar um vídeo muito grande. Então eu tentei buscar só as principais coisas que aconteceram lá no estágio. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijão.